Beber água em garrafa de cobre. Bom, ruim, verdade, mentira? Vamos entender um pouquinho dessa super polêmica aí que circulou nas redes sociais nas últimas semanas. Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Aliás, a polêmica não foi só da tal garrafa de cobre, né? Também circulou muito aí sobre a tal garrafa Stanley contaminada com chumbo, aquela garrafa que aguenta uma água gelada por um ano e aquela água não esquenta nem quando o carro pegou fogo, né? Todo mundo já ouviu falar dessa garrafinha e aliás a gente pode fazer um vídeo sobre chumbo depois. Mas também falou-se muito, como fala, influenciador digital, mostrando a sua garrafinha de cobre e dizendo assim, olha, é importante você deixar água dentro dessa garrafa com cobre para que aquela água absorva o cobre da garrafa, porque cobre é um metal muito importante para o corpo e atua em muitas rotas metabólicas e papapá. E aí, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Bom, vamos lá, vamos entender. Grande parte disso aí faz muito sentido, mas para mim, essa questão de que se você não beber água numa garrafa com cobre, você terá deficiência desse metal no corpo, para mim isso não faz muito sentido porque cobre está abundante em diversos alimentos que a gente come no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, aqui ó, banana tem cobre, avelã tem cobre, semente de abóbora tem cobre. Abóbora. Sabe onde é que tem muito cobre? Que eu fiz um vídeo já aqui falando sobre isso. Tá aqui o vídeo para vocês. Levedura de cerveja. Maior fonte de cobre que eu conheço está na levedura de cerveja. E aí, Samuel? Então, vamos lá. Por que fala-se tanto de cobre hoje em dia? Né? O metal que parece que ressurgiu, o metal esquecido que agora ressurgiu. Realmente, um metal que nunca deveria ter sido esquecido, porque é um metal que tem uma importância imensa no nosso corpo, em várias rotas metabólicas, e aqui eu vou tentar discorrer um pouquinho só desse universo que abrange o cobre. Bom, quando a gente fala de cobre, eu não consigo falar dele separadamente do zinco e do ferro, tá? Primeiro, porque a proteína lá no intestino, o receptor por onde o cobre é absorvido, que é o DMT1, ele não é exclusivo para cobre. Ele também absorve zinco. E aqui está o motivo pelo qual, sempre que nós prescrevemos cobre ou zinco para um paciente, a gente tem que fazer uma relação e nunca prescrever um deles sozinho, a não ser que a gente identifique, então, né, que realmente esteja em carência. Por exemplo, se o paciente está com muita carência de cobre, só de cobre, eu até posso prescrever cobre sozinho. Está com muita carência de zinco, posso também. Porém, é muito difícil um paciente que esteja com uma carência absoluta de um desses metais aqui, né, desses elementos aqui. E tem um detalhe, tá? Como que a gente identifica uma carência de cobre? Que esse é o grande objetivo do vídeo aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de cobre, e eu sou um dos médicos que sim, peço o exame de cobre no sangue, eu peço, mas para ter uma ideia de como está o cobre no sangue, mas eu não uso isso como uma verdade absoluta. Por quê? Vem comigo, olha só, 90% de todo o cobre no corpo está no fígado, ok? 10% vai estar no sangue. E esses 10% no sangue ainda podem estar sendo transportados por algumas situações, como por exemplo aqui, ó, uma gestante, né? Ela vai ter que distribuir com o feto, né? Eu posso ter o cobre indo para o rim, eu posso ter indo para as fezes. Então, avaliar o cobre no sangue pode não ser a melhor forma de identificar se os níveis desse
metal estão perfeitos, né, no sangue ou não, tá? Bom, essa relação com o zinco é muito importante. E com o ferro? Bom, aí aqui já vou trazer, né, uma das formas de pensar e avaliar se esse paciente possa estar com uma insuficiência de cobre. Porque quando a gente avalia um paciente que está com níveis, está com o que a gente chama de anemia ferropênica ou anemia ferropriva, são dois nomes para a mesma anemia, anemia por falta de ferro, às vezes pode não ser só falta de ferro, pode ser falta de cobre também, porque existem algumas proteínas que o cobre participa que vão otimizar o ferro, né? Bom, primeiro entender que o cobre ele é transportado no nosso corpo através de proteínas, né? Como quase tudo é transportado no corpo, né? Através de proteínas. Aqui a gente pode colocar as duas principais proteínas transportadoras de cobre como a albumina e a transcupreína, tá? Então olha só, muitas vezes eu também posso ter um paciente com deficiência de ferro, de cobre, desculpa, não porque falta cobre, mas porque ele está com uma deficiência nutricional, porque a maior parte do cobre é transportado pela albumina, né? Faltou albumina, eu não vou transportar cobre. Agora, lá vai transportar para onde? Do intestino para o fígado. Lembra que é no fígado que eu tenho 90% do cobre? Então, quando o cobre chega no fígado, eu tenho aqui a metalotioneína, que é uma proteína de transporte e de armazenamento. Ó, ela armazenamento de cobre e de zinco. Olha aqui o zinco de novo, ou seja, o zinco não compete com o cobre somente lá na DMT1 a nível de absorção no intestino. Agora eu estou no fígado, eu tenho a metalotioneína, que é a proteína que armazena e transporta cobre, mas também o zinco participa, tá? E eu tenho aqui também no fígado a ceruloplasmina, que é considerado o depósito de cobre. Olha só, vou fazer uma analogia aqui, um comparativo bem importante. Quando a gente fala de ferro, a gente fala de ferritina. O que é a ferritina? É o depósito do ferro. Claro que a gente sabe que ela também pode ser outra coisa. A ferritina pode ser uma proteína de fase aguda da inflamação, da esteatose hepática, de um fígado doente. Mas, quando eu estudo a ferritina, ela é um depósito, o almoxarifado do ferro. E a ceruloplasmina é o almoxarifado, o depósito do cobre. Então, a ceruloplasmina é para o cobre o que a ferritina é para o ferro. Olha que legal. Então, quando eu quero saber como é que está o metabolismo do cobre, inclusive estudar a doença de Wilson, né, que é uma doença do metabolismo do cobre, eu tenho que pedir sempre aqui a ceruloplasmina, né? Então aqui, ó, essas duas juntas, metalotioneína e ceruloplasmina, representam 90% do cobre, né, que está no fígado. Como eu disse, os outros 10% estarão no intestino. Bom, a gente já entendeu onde eu encontro cobre, né? Claro, eu listei ali os principais alimentos, tem cobre em outros alimentos. A gente já entendeu como o cobre é absorvido, já entendemos como ele é transportado. Tá, mas e aí, qual é a função do cobre no corpo? Vamos lá. Olha só, o cobre, ele atua em diversas enzimas extremamente importantes ao corpo, tá? Vamos começar com uma bem importante aqui, chamada de diamina. Qual é a função da diamina? A diamina, ela regula a degradação da histamina. Sabe o que é histamina? Quando você está com uma alergia, você toma um antihistamínico, né? Um antialérgico. Excesso de histamina é igual a alergia. E essa enzima, que é um antialérgico natural, ela é modulada, entre outras coisas, obviamente não só pelo cobre, mas o cobre está lá. Então, deficiência de cobre implica em mais chance de desenvolver alergia. Ó, uma das coisas, tá? Vamos lá. Outra coisa aqui, ó.
osteoblastos. Os osteoblastos são células produtoras de osso. Na remodelação óssea, que eu também tenho os osteoclastos, né? Porque o osteoblasto constrói osso, o osteoclasto come osso. Nessa remodelação que envolve o osteoblasto é modulado por enzimas que dependem de cobre. Eu vou falar aqui uma enzima que ela tem que estar em atividade. A falta da atividade dela é péssima para o corpo. É uma enzima chamada superóxido dismutase ou SOD. A SOD, ela é um antioxidante endógeno natural do nosso corpo. Lembra o que é um antioxidante? Tem vídeo aqui falando sobre estresse oxidativo. O radical livre é ruim, né? Claro, não é ruim, às vezes é bom, mas a gente enxerga ele como o malvado. E o oposto, né? O que controla o radical livre? O antioxidante, que é o mocinho. Uma das principais enzimas do corpo antioxidativas é a SOD. A gente tem catalase, tem glutationa, mas a SOD é importante porque ela controla esse radical livre aqui chamado radical superóxido, tá? O radical superóxido tem que ser inativado. Quem inativa? A superóxido dismutase, que transforma o superóxido em peróxido de hidrogênio. A superóxido dismutase não funciona sem cobre, zinco e manganês. Então, olha a importância do cobre no controle do estresse oxidativo. Extremamente importante. Outro lugar que eu dependo de cobre são nas gônadas reprodutivas, né? Gônadas, onde eu tenho função reprodutiva humana, ou seja, deficiência de cobre pode atrapalhar um processo de gestação, processo de fertilização, né? Natural, né? Porque hoje só se fala em fertilização in vitro. É processo natural de engravidar. Mas para engravidar, eu também preciso de ATP. E olha só, a citocromo oxidase, sempre que eu boto ase, viram quantas vezes eu falei de ase, né? Superóxido dismutase, sempre que tem ase é enzima. A citocromo oxidase é uma enzima que participa no ciclo de Krebs produzindo ATP. E essa enzima depende também de cobre. Olha só, para produzir ATP eu preciso de cobre. Outra enzima aqui, lisil-oxidase. Qual é a função da lisil-oxidase? Ela atua na lisina. Lisina é um aminoácido formador de colágeno e elastina. Então, lisil-oxidase também é uma enzima dependente de cobre. Na ausência de cobre, eu não produzo colágeno e elastina. O cabelo preto, ele precisa de cobre na síntese do pigmento do cabelo. Aí agora aqui vocês vão falar, o que você entende de cabelo preto, Samuel? Já entendi muito na minha vida, mas faz muito tempo que não entendo mais. Meu cabelo branco não é por falta de cobre não, tá? Mas uma das causas comuns de cabelo branco é a deficiência de cobre. Então a gente pode falar aqui, também dos cabelos e pelos, tá? Olha onde o cobre foi. A gente já falou de controle de estresse oxidativo, controle de reações alérgicas, falamos de síntese de energia, produção de colágeno, ossos mais fortes, pelos e cabelos mais escuros. Então já ficou claro que o cobre é um metal que ele interage no corpo inteiro, extremamente importante e, como eu falei aqui no início, eu posso, na falta de cobre, ter uma deficiência da produção da hemoglobina. E quando eu tenho uma deficiência da produção de hemoglobina, eu terei uma anemia microcítica hipocrômica. Então eu não só terei uma anemia microcítica por falta de ferro,
Por quê? O que eu faço? Quando eu pego um paciente meu, principalmente mulheres, que o mais comum aqui de anemia ferropênica é mulher com falta de ferro, né? Por quê? Porque ela menstrua muito, ela tem uma alimentação inflamatória, não absorve ferro no intestino. Aí ela chega aqui com uma ferritina de 15, 20, eu boto ela para fazer um sorinho de ferro. O que eu boto junto? Cobre. Importante, botar cobre junto ali para fazer então essa correção que muitas vezes ela está obscura aí, né? O paciente pode estar com uma deficiência e eu não estou sabendo identificar, porque como eu disse, o exame de sangue não é a melhor forma de avaliar os níveis sanguíneos, as concentrações do cobre. Outra coisa que eu boto junto na suplementação quando eu dou cobre para o paciente é sempre vitamina C. Isso é importante lembrar, tá? Porque o cobre, como um metal, ele oxida muito facilmente e a vitamina C tem esse papel antioxidante para manter a função do cobre mais tempo ativa. Bom, então, vamos lá, vamos retornar ao início desse vídeo. Samuel, é importante eu tomar água em garrafas de cobre? Pode tomar, tudo certo. Inclusive, eu acho que algumas das garrafinhas que eu levo para a academia é de cobre. Agora, a polêmica que foi gerada, se você não tomar garrafa em água de cobre... Água em garrafa de cobre. Desculpa. Se você não tomar água em garrafa de cobre, essa polêmica, ela me preocupa, porque ela gera aquele tipo de histeria que muitas vezes é desnecessário. Por quê? Olha só, eu citei alguns alimentos aqui, uva passa, banana, eu prescrevo muita levedura de cerveja, eu gosto muito de dar para os meus pacientes tomarem, porque além de ter o silício na forma orgânica, o complexo B, também tem bastante cobre. Mas muitos alimentos, se você tem uma alimentação natural, se a tua alimentação não é processada, não é congelada, não é industrializada, você terá uma abundância de cobre na dieta sem que você precise buscar isso numa garrafa de cobre. Então eu não estou dizendo que é contraindicado tomar essa água na garrafinha de cobre, eu estou dizendo que essa polêmica toda ela foi gerada talvez por alguém que quisesse vender garrafas de cobre. E eu não sei de onde saiu isso, então não estou acusando ninguém, é simplesmente algo que passou aqui pela minha cabeça. Agora, o objetivo do vídeo foi dado, né? Entender a importância deste metal no nosso corpo e a importância de termos sempre um tipo de alimentação que possa ofertar esse desbunde nutricional para as nossas células poderem trabalhar a nosso favor. Isso é a nutrição funcional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber aquele alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.